Olá, boa noite. Graças já queremos dar ao nosso Deus e damos graças a Ele por tudo. Esse poderoso Deus, Elohim, El Shaddai, Deus que provê, Deus que cura, Deus que sara. Esse é o nosso Deus. E hoje iremos invocar o poder de Deus aqui nessa oração. Já abrindo a nossa campanha no Salmo 23, poderosa campanha de quebra de correntes malignas. Se você acha que tem algo diferente prendendo a sua vida espiritual, sua vida sentimental, sua vida financeira, não importa a área da sua vida que está aprisionada, a Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder sobre todas as coisas. A Jesus Cristo foi dado todo o poder no céu e na terra para desfazer todas as obras malignas. E nessa noite vamos invocar a presença desse Deus Todo-Poderoso através do nome e sangue de Jesus. Já quero convidar você a orar o Salmo 23. Eu não sei se você fez o seu pedido. Se você quiser, pode deixar aqui na descrição. Se você quiser, pode deixar aqui nos comentários. Se você quiser, pode anotar o seu pedido ou mentalmente, você é quem sabe. Mas nessa noite vamos orar ao Senhor. Amém? Já quero iniciar orando o Salmo 23. Depois vou estar dando uma breve meditação. E logo após terminaremos orando novamente o Salmo 23. Eu quero orar o Salmo 23 3 vezes nessa oração. A primeira simbolizando o Pai, a segunda simbolizando o Filho e a terceira simbolizando o Espírito Santo de Deus. Vem comigo nessa hora. Vem com o Pai, vem com o Filho e vem com o Espírito Santo, com a Trindade Santa. Vamos unir a nossa fé em oração. Já coloque seu pedido aí, já vai pensando e vamos orar. Glória a Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar novamente? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glórias a Deus, esse Deus soberano que está aqui conosco nessa noite para nos abençoar, para nos restaurar, para nos libertar, para nos livrar, para nos curar, para nos prosperar, porque Ele não é um Deus que faz a obra pela metade. A Bíblia diz que quando Ele começa a obra na vida do homem, Ele termina. E Deus terminará tudo que Ele começou, tudo para o que Ele te chamou, Ele irá executar. Se tão somente você der lugar na sua vida, se colocar na posição de vaso e se alinhar com o Senhor. É necessário que o busquemos e nos aliemos a Ele. É necessário que o busquemos e também fiquemos alinhados e também
edificados na sua palavra, na força do seu poder. Vamos lá. Queridos, eu vou falar de 3 pontos durante essa campanha, e o primeiro deles, que eu já vou deixar aqui nessa noite, cada dia eu vou falar de um ponto diferente. Hoje eu vou falar do primeiro ponto, amanhã, sábado, falarei do segundo ponto, e domingo terminaremos com o terceiro ponto, se assim Deus nos permitir. Amém? Glórias a Deus. O primeiro ponto nessa campanha, eu quero abordar sobre a questão de Deus como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A ovelha depende totalmente do pastor para comer, para beber e se proteger. A declaração significa que, tendo Deus como nosso guia, a alma encontra satisfação completa. Queridos, as ovelhas, eu estou falando agora dos animais, ovelhas, elas precisam de um bom pastor para guiá-las. E a função de um bom pastor é essa, é levar as ovelhas a se alimentarem bem, a comer em verdes pastos, a beber água na hora necessária, a se proteger dos animais ferozes, a se proteger do sol causticante. A função de um pastor é essa, ele defende as ovelhas do mal, do caçador. Sabe, queridos, quem cria ovelhas sabe muito bem qual o cuidado que deve ter com elas, porque elas são mansas e elas precisam de alguém para guiá-las, para cuidá-las. Assim somos nós, seres humanos, precisamos de Deus. Todo ser humano necessita do Deus Todo-Poderoso para guiá-lo, para cuidá-lo, para protegê-lo, sabe? Do laço do passarinheiro, como diz o Salmo 91, dos caçadores mortais. Enfim, queridos, precisamos desse nosso Deus. Então ele diz que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Outra coisa que eu vejo aqui nesse primeiro ponto é quando ele diz, o salmista diz, deita-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Representa o cuidado de Deus que proporciona para nós descanso. É o cuidado de Deus que proporciona para nós restauração espiritual, mental, física. Em todos os sentidos precisamos do Senhor. Quando estamos doentes, quando a nossa mente está cansada, fraquejada, quando estamos estafados de tantas coisas do dia a dia, queridos, só o médico não irá resolver, os remédios também não irão resolver, mas o Espírito Santo, que tem o poder de entrar aí na tua mente, no teu coração, no teu espírito, esse pode. Então eu te convido nessa noite a orarmos e pedir, se você precisa de cura, ele vai te curar, se você crê. Se você precisa de água, ele tem a água do Espírito para matar a tua sede espiritual, coisa que ninguém pode fazer. E se você tem fome, ele é o pão da vida. Aí a Bíblia diz que o salmista ele relata também que ele pedia a Deus para refrigerar a sua alma. Primeiro ele via Deus como seu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Depois ele pediu a Deus, deita-me em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Depois também ele pediu a Deus, o salmista Davi, refrigera a minha alma. Então Deus, quando o salmista diz, refrigera, Senhor, a minha alma, quem sabe hoje você está aí necessitado que Deus refrigere a sua alma, você está aflito, angustiado. E Deus ele está aqui nessa noite para te dizer, não importa a sua situação, eu restauro, eu cuido, e eu ainda refrigero a sua alma. Ele vem com o vento do Espírito e sopra sobre você nessa noite. Ele diz, refrigera a minha alma. Deus renova as forças. Deus renova o ânimo dos crentes. Daquele que crê nele e na sua palavra. Deus renova as forças, o ânimo do crente nos momentos de cansaço, nos momentos de desespero. Outra coisa que eu ainda vejo aqui nesse primeiro ponto, quando Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum.
Ele está dizendo que o vale não é o fim para nós que estamos passando por ele. Vale significa lugares de dificuldades, de obstáculos. Vale significa lugar sombrio. Vale significa momentos difíceis. Então ele disse, o vale não é o fim. O vale é apenas um caminho pelo qual eu e você, às vezes, precisamos passar. Mas não quer dizer que é o fim e que Deus vai nos deixar lá. Porque ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará com aquele que o invoca, que o busca, que crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos a Ele ou pensamos. Então, o vale não é o fim do caminho. É apenas um caminho. A certeza da presença de Deus, queridos, elimina o medo das piores adversidades e até da morte. Então Davi, ele passou pelo vale da sombra da morte, quem sabe por perseguição, Saul queria matá-lo, os inimigos queriam destruí-los, era muita inveja, perseguição contra a vida e o reinado de Davi, perdão. Mas ele disse, ainda que eu passe, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Sabe por que ele não temia? Ele não temia porque ele não era porque ele se achava forte. Ele não temia, não era porque ele achava que Saul não o mataria. Ele não temia, queridos, porque ele sabia quem estava com ele. Ainda que tivesse muitos inimigos, o inimigo da discórdia, da inveja, o inimigo dos levantes, das mentiras, das fofocas, o inimigo das dívidas, o inimigo das doenças. Eu não sei que tipo de inimigo tem perseguido você e que você tem passado no vale da sombra da morte por causa desse inimigo. Eu não sei, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus, ele é poderoso para deter e destruir qualquer inimigo que se levante contra você no mundo espiritual. Sabe, queridos, não tema Deus, não tema os perigos do caminho, não tema o vale da sombra da morte, nem doença, nem morte. Tema a Deus. Esse sim, a gente tem que temer. Mas aos problemas não devemos temer. Devemos confiar no Senhor e buscar Ele, e Ele te tirará de qualquer vale, de qualquer problema, de qualquer vale da sombra da morte que você esteja passando. Confie no Senhor. Então, queridos, ele tinha certeza da presença de Deus. E essa presença elimina tudo. Quando começamos a buscar o Espírito de Deus, a orar, jejuar, clamar, dedicar tempo com Ele, Ele, querido, vai eliminando todos os seus pensamentos negativos, Ele vai tirando os piores momentos ruins que você tem vivido, Ele vai te encorajando na adversidade até que se cumpra o propósito dEle e Ele te tire de lá. Mas Deus estará com você. Ele sabia, Davi sabia que ele estava passando no vale, mas ele também sabia que muito maior do que o vale era o Deus que ele servia, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E por último, queridos, e não menos importante, Deus como, aqui no primeiro ponto, Deus como nosso pastor, Davi ainda disse que confiava nele. Ele disse, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara significa o bastão, aquele bastão que um pastor de ovelhas segura na mão, né? Para tanger as ovelhas. Então a vara, queridos, significa aquele bastão que era usado para afastar os predadores das ovelhas, né? E corrigir também as ovelhas para voltar para o caminho, simbolizando proteção. O cajado, com a ponta curvada, era usado para puxar, né? Tinha uma curvatura na ponta, que era usado para puxar as ovelhas e guiar a ovelha de volta ao caminho quando ela estava saindo, se desviando. Então o pastor ia lá e puxava com aquele ganchinho da ponta do cajado e trazia a ovelha novamente para o caminho, né? Simbolizando o quê? O resgate e o cuidado. E quem é Deus? O nosso resgatador. Deu Jesus Cristo para resgatar a nossa alma do mal. Deu Jesus Cristo para resgatar a nossa alma da mão do inimigo. Deu Jesus Cristo para morrer por nós. Ele é o nosso resgatador. Cristo é o nosso resgatador. E também cuidador. Porque Deus, ele corrige a quem ele ama. Muitas das vezes achamos que Deus está nos ferindo. Não, Deus, ele não está te ferindo, ele está te corrigindo, ele está te puxando para o caminho
Se ele te corrige com o cajado é porque ele está querendo que você volte para o caminho, porque ele sabe que fora do caminho, fora da presença dele e da proteção dele, o inimigo pode tragar a sua vida, a sua alma. E não é isso que Deus deseja para nós. Ele nos fez para estarmos junto com ele, no caminho com ele, porque dentro do caminho ele pode te proteger. E fora do caminho, missionária, fora do caminho não é impossível, mas fica muito mais difícil, porque agora você não está mais, quando você sai do caminho de Deus, do caminho da verdade e da vida, agora você está fora do caminho, está no terreno do inimigo, terreno minado, e lá fora ele pode tocar em você. Entenda isso nessa noite. Mas no caminho, na presença de Deus, no território do Senhor Jesus, ele não pode te tocar, porque Deus não permitirá. Mas quando você se afasta do caminho, você fica vulnerável. Então, a função do pastor era essa. E hoje não é diferente. A função do nosso bom pastor Jesus Cristo é nos trazer para o caminho, nos guiar pelo caminho e nos proteger no caminho, até que chegue aquele grande dia em que ele nos levará para morar com ele. Então, queridos, busca ao Senhor como seu bom pastor. Nada vai te faltar. Deita em verdes pastos e guia mansamente as águas tranquilas. Peça ao Senhor para te deitar em verdes pastos, te guiar pelas águas tranquilas. Se você está aflito, peça a Ele. Se você está desesperado, peça a Ele para refrigerar a sua alma. E faça como Davi. Confesse para Deus: olha, Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. E é isso que Deus quer ouvir de você nessa noite. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amanhã voltaremos com o segundo ponto e no segundo dia dessa campanha. Nesse momento eu já quero convidar você a orarmos. Vá apresentando seu pedido aí quando estivermos orando. E logo após vou encerrar lendo o Salmo 23 mais uma vez. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, amado, grandioso, nosso bom pastor, nessa noite já agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Como o próprio Salmo diz, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o bom pastor, foi o bom pastor de Davi e é o nosso bom pastor, que nos ama, nos guarda, nos corrige, nos puxa com o cajado para o caminho, para debaixo da tua proteção. Continua, Senhor, conosco, com o teu povo que me ouve. Nessa noite já queremos apresentar nossas vidas espirituais, ser o nosso consolador, como Espírito Santo, ser o nosso, Senhor, ser o nosso livramento contra toda a potestade maligna. Nessa noite eu quero apresentar o tema dessa campanha, quebrando as correntes malignas das nossas vidas e todas as áreas da nossa vida. Eu te apresento, meu Deus, a nossa vida espiritual em primeiro lugar. Quebra as correntes que impedem o teu povo de te servir, de te seguir, de estar na tua presença. Vai quebrando, Senhor, toda corrente maligna, toda corrente maldita, maldição hereditária, mandada, proferida, caia por terra debaixo dos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Toda seta, todo dardo inflamado, toda retaliação contra a minha vida e a vida do teu povo, caia por terra debaixo dos pés de Jesus Cristo, no abismo, acorrentado lá, todo mal para não sair nunca mais. Através, Senhor, dos teus anjos, nesta hora, te pedimos reforço. Coloca uma legião de anjos aqui, Senhor, comigo. Coloca uma legião de anjos aí, Senhor, na casa do teu povo para guerrear nessa hora. Vai guerreando, vai tirando tudo aquilo que não presta, tudo que não te agrada, tudo que tem acorrentado as mentes, os corações. Senhor, para não conseguir, Senhor, ouvir a tua voz, para não conseguir dar um passo até a ti, para não conseguir dar um passo na vida. Senhor, vai quebrando as correntes que está amarrando agora, Senhor, a prosperidade, a vida espiritual, a vida sentimental, a vida financeira. Se tiver alguma corrente, Senhor, na minha vida, na vida do teu povo, seja estourada agora todo o cativeiro maligno, através do poderoso nome e sangue de Jesus, através do poderoso nome e sangue de Jesus, nós apresentamos nossas causas possíveis e impossíveis, porque para Deus nada é impossível. Então, que nessa noite, se tiver alguma causa impossível para mim, para nós, para os homens que clamam e que te pedem, para ti, Senhor, não é impossível. Então, para nós, seres humanos, homens, é impossível, mas para ti não é. Então, entra, Senhor, com teu poder, com a tua proteção, com a tua graça, com o teu perdão,
passa sobre nós, nos alinha contigo, assim como o pastor alinha a ovelha no caminho, alinha nossas vidas contigo, na comunhão do teu Espírito Santo, em o nome de Jesus de Nazaré. Já deixa, Senhor, teus anjos, dia e noite, noite e dia, como a tua palavra diz, aos teus anjos, que o Senhor daria ordem ao nosso respeito para nos guardar. Nos guarda, nosso bom pastor, de todo mal, de toda inveja, toda palavra contrária. Nós quebramos todo espírito contrário das trevas, espírito sujo, imundo, de inveja, palavras contrárias, palavras de maldição. Eu lanço agora junto com o teu povo no abismo para não sair de lá, Senhor. Vai amarrando toda atrapalhação, todo mal, tudo que quer impedir a tua obra em nossas vidas, a tua obra na nossa vida aqui na terra, a tua obra em nossas vidas espirituais, seja desfeita agora, em um nome de Jesus. Nos reverte, Senhor. Reveste os nossos olhos com o sangue de Jesus. Passa com teu sangue nos nossos olhos. Passa com teu sangue na nossa mente. Passa com teu sangue nos nossos ouvidos. Passa com teu sangue, Senhor, nos nossos lábios, nas nossas mãos. Passa com teu sangue nos nossos nervos, nos nossos ossos, na nossa pele, nos nossos órgãos internos e externos, curando, libertando em o nome de Jesus, porque para nós que cremos, Senhor, não é por vista, é por fé que estamos te pedindo, crendo no poder, crendo na obra do teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós entramos na sala do trono, oramos, crendo que já recebemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera a nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu, Senhor, está conosco. Teu bordão e o teu cajado nos consolam. Aleluia. Preparas uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Unge nossas cabeças com óleo, o nosso cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, por longos dias. Amém e graças a Deus. Queridos, amanhã voltaremos com mais uma oração, voltaremos com mais um dia de campanha, o nosso segundo dia de campanha, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, uma boa noite de paz na presença dEle.